Prosseguindo a Semana Espírita, hoje nós vamos abordar o tema a respeito do papel da doutrina espírita no mundo de hoje. O papel da doutrina espírita na nossa transformação moral e espiritual, capaz de nos conceder a paz e a felicidade. Atravessamos um mundo de violência. A mensagem do Espiritismo nunca foi tão atual como agora. Mas para que a gente possa avaliar a presença da doutrina espírita hoje, nós temos que retornar no tempo. Nós temos que retornar alguns milênios atrás. Alguns milênios atrás, na corte do faraó do Egito, havia um povo que servia aos egípcios como escravo, o povo hebreu, que tinha sido vencido e arrebanhado e levado ao Egito para fazer um trabalho pesado da sociedade. Eles é que mantinham o esplendor do Egito. E esse povo era subjugado de todas as formas. De tempos em tempos, os egípcios promoviam uma matança de crianças hebreias para que a população de hebreus não aumentasse muito, para que os egípcios não corressem risco com o aumento da população dos escravos. Um dia, a irmã do faraó, banhando-se nas águas do Nilo, ela viu descer pela correnteza do rio uma cesta. Pegou a cesta e na cesta havia uma criança. E naquele momento, ela se tomou de muito carinho e amor pela criança. E resolveu adotá-la, criá-la como filho. Era um menino. E ela deu a ele o nome de Moisés, que queria dizer salvo das águas. Moisés cresceu no palácio do faraó na condição de príncipe, e um determinado dia ele descobriu que ele não era egípcio, que ele era hebreu. E ele então passou a observar o sofrimento dos escravos hebreus na sociedade do Egito. E um dia, passando por um determinado local, ele assistiu a um soldado egípcio espancar um escravo hebreu. E ele se tornou de fúria, matou o soldado e fugiu. E a partir dessa época, ele assumiu a sua condição de hebreu e tomou a decisão de retirar o povo hebreu da escravidão do Egito. Moisés era um médium extraordinário, portador de uma fabulosa mediunidade. E ele então começou a receber mensagens do plano espiritual, que ele deveria criar a ideia do Deus único, aquele que não podia ser representado por estátua ou por pintura. Ele foi orientado a retirar os hebreus para que eles pudessem servir aos objetivos da espiritualidade, para que eles pudessem criar a ideia do Deus único, para que Jesus pudesse, milênios depois, corporificar na sociedade hebreia. E ele então fez todo um trabalho. Segundo os textos bíblicos, ele fez um esforço imenso até convencer o faraó a autorizar a saída dos hebreus. E ele recebeu mediunicamente que uma terra estava prometida aos hebreus, a terra de Canaã. E ele então retirou o povo e passaram então a habitar uma determinada região do deserto. Diz as letras bíblicas que ele vagou 40 anos pelo deserto. Mas a gente, todas as datas bíblicas, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque se hoje nós formos ao Egito
e andarmos a pé até o estado de Israel, que é a antiga Canaã, nós não vamos gastar 40 anos. Então, o mais certo é que esse povo ficou habitando uma determinada região, e Moisés então tomou a direção desse povo e deu a eles a ideia do Deus único, deu a eles os 10 mandamentos, tudo recebido mediunicamente. A transmissão dos 10 mandamentos foi um fenômeno mediúnico. E então, passado esse tempo, o povo hebreu foi se aproximando da terra prometida, que era a terra de Canaã. Moisés não chegou a entrar na terra de Canaã, ele desencarnou um pouco antes, mas ele estava com a sua missão cumprida. Ele havia criado a ideia do Deus único, ele havia dado os 10 mandamentos, que é a base da justiça. Então ele havia dado a primeira revelação, o primeiro esforço para que a vida de Jesus pudesse se realizar. Milênios depois, a lei de Moisés serviu para alicerçar o poder dos poderosos. Como sempre acontece, os poderosos se tomam conta de todas as situações. E eles tomaram. A lei de Moisés beneficiava os ricos, os poderosos. Os pobres não. Os pobres continuavam no mesmo tipo de escravidão. E eis que Jesus resolveu-se por purificar o planeta para trazer a segunda mensagem, a mensagem do amor. Quando Jesus começou a sua descida, a sua aproximação da crosta terrestre para renascer aqui, o mundo conheceu um período de paz, porque em Roma havia o imperador Augusto, e o reinado de Augusto foi um reinado de paz. Havia um templo em Roma que mantinha suas portas abertas 24 horas por dia. E eles diziam que elas só poderiam ser fechadas quando as fronteiras de Roma estivessem em paz. E num determinado dia, comprovou-se que não havia nenhuma guerra nas fronteiras de Roma, e as portas do templo foram fechadas. O mundo respirava um clima de paz. Era a aproximação do governador do planeta, trazendo a sua mensagem, que é a mensagem do amor. Renasceu ele numa estrebaria, na cidade de Belém de Judá, cumprindo o que os profetas antigos haviam proclamado. Isaías, o profeta que mais falou na vida do Messias, disse o seguinte: e tu, Belém de Judá, terra de Naftali e Zabulon. Naftali e Zabulon eram 2 filhos do patriarca Abraão, e que eram chefes de 2 tribos em que se dividia o povo hebreu. E terminou dizendo: de ti nascerá aquele que será a glória de Israel. E Jesus então renasceu numa estrebaria, porque o imperador havia convocado um plebiscito para poder saber, na realidade, o que era o Império Romano, quantas pessoas tinha, qual era realmente o poder de Roma. E ele então, o édito do imperador dizia que todos aqueles que deveriam ser recenseados na sua terra de origem, da origem da família. E José, pai de Jesus, era da família de Davi. Por isso é que ele e Maria, já em estado avançado de gravidez, foram para Belém de Judá para serem recenseados. E diz o Evangelho que Jesus nasceu
numa estrebaria, porque não havia cômodos em nenhum albergue tinha cômodos para oferecer. Jesus permaneceu na sua família durante 30 anos, convivendo com seu pai na carpintaria. Aos 30 anos, ele começou a sua missão. Ele começou a divulgar o amor. A lei de Moisés era a lei, era o direito. Ele era o amor. E ele então buscou 12 companheiros entre as pessoas lá da sua região para colaborar com ele na difusão da sua doutrina. Mas Jesus conhecia e conhece o espírito humano. Ele sabia que após a sua passagem, os homens deturpariam a sua mensagem. E durante 3 anos, ele nos transmitiu o seu evangelho de amor. Nada escreveu no papel, escreveu no coração dos seus discípulos. Ele mostrou na prática aquilo que falava. Ele procurou o povo sofrido. Jesus não procurou os grandes, procurou os que sofriam, os pobres, as prostitutas, os ladrões, os homens de má vida. Por quê? Porque é ali que estava o terreno propício para que a palavra de Jesus penetrasse. E durante 3 anos Jesus transmitiu os seus ensinamentos. Após a crucificação, Jesus sabia que se o evangelho que ele havia pregado, os ensinamentos que ele havia transmitido, ficasse dentro da influência do judaísmo, o cristianismo deixaria de existir. E ele então buscou o seu maior inimigo. Jesus recorreu ao seu maior adversário, um jovem chamado Saulo de Tarso, nascido em Tarso da Cilícia, uma região que hoje pertence à Turquia. Porque Paulo de Tarso estava perseguindo os cristãos. Quando ele soube que Estevão pregava a doutrina de Jesus, ele providenciou a lapidação, ou seja, o apedrejamento de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro homem que tombou pelo ódio voltado a Jesus. E quando ele descobriu que a sua noiva Abigail havia se convertido ao cristianismo por um homem chamado Ananias, um legítimo servidor de Jesus, ele buscou então persegui-lo, a fim de que pudesse prendê-lo e lapidá-lo no pátio do templo. Mas Ananias havia saído de Jerusalém e havia procurado a cidade de Damasco. E Paulo foi a Damasco para fazer a prisão de Ananias. Quando ele estava chegando às portas de Damasco, Jesus se mostrou visível a ele e disse: Saulo, por que me persegues? Naquele instante, Paulo teve um profundo choque espiritual. Ele percebeu a presença de Jesus. Ele viu Jesus o convocando pessoalmente. Então, naquele momento, Saulo de Tarso sabia que a morte não existia, que Jesus havia falado a verdade. E o impacto espiritual foi tão violento que ele caiu do cavalo. E quando ele estava no chão, umas escamas cobriram seus olhos e ele ficou cego.
Jesus disse: Saulo, eis que te chamo. Você verá o quanto terá que sofrer pelo meu nome. Entra na cidade e procure um albergue, que eu lhe mandarei auxílio. E Jesus buscou então Ananias, o que era perseguido por Saulo. Jesus disse: Ananias, busque Saulo de Tarso, que está no albergue, dê a ele a assistência do amor, ampare o verdugo nesse momento de transformação. Ananias disse: Senhor, ele persegue o teu nome, ele persegue a tua doutrina, ele está levando à prisão e à morte os teus seguidores. E Jesus disse a Ananias: faça o que eu te digo. Ele é o vaso escolhido, que eu escolhi. E Ananias entrou no albergue, procurou Paulo, conversou com ele. Saulo estava muito abatido, muito transtornado, e Ananias então colocou as suas mãos sobre a cabeça do verdugo e as escamas dos olhos caíram. E Ananias deu tudo que tinha de amor ao verdugo, a Saulo. E Saulo, depois de um determinado tempo, resolveu a procurar um local onde pudesse pensar na doutrina de Jesus, que ele pudesse aprofundar naquilo que Jesus havia ensinado. E ele lembrou que o seu professor no Sinédrio, Gamaliel, tinha um irmão que morava na cidade de Palmira. As ruínas dessa cidade foram atacadas por aqueles fanáticos religiosos alguns meses atrás. Era uma cidade florescente. Esse irmão de Gamaliel era um comerciante muito rico. Nos oásis do deserto, ele tinha oficinas de tecelagem. Ele contratava tecelões para poder confeccionar tudo que era necessário para que ele pudesse vender. E Paulo tinha uma profissão. Apesar de ser de família rica de Tarso da Cilícia, seu pai era um homem muito rico, mas era costume entre os hebreus que os filhos homens todos tivessem uma profissão, independente da riqueza da família. E Paulo era tecelão. Ele então foi a Palmira, procurou o irmão de Gamaliel e foi contratado. E ele foi enviado a um oásis do deserto, aonde havia um casal, Prisca e Áquila, que eram cristãos, que haviam se convertido à doutrina de Jesus. E Paulo então conviveu com eles durante 3 anos nesse oásis do deserto. E ele então recebeu de Prisca e Áquila as primeiras anotações dos ensinamentos de Jesus, as primeiras anotações do Evangelho. E Paulo então estudou, meditou e absorveu profundamente a essência do Evangelho de Jesus. Depois de 3 anos, ele ficou sabendo que haveria uma reunião dos discípulos na cidade de Damasco. E Paulo foi. Quando chegou, assustou todo mundo, porque tinha fama de verdugo, de um verdadeiro criminoso. E ali estava falando em nome de Jesus. Muitos não acreditaram. E Paulo havia levado alguns companheiros
que não eram judeus, que não eram hebreus. E quando ele chegou com esses 2 ou 3 companheiros, Pedro, o discípulo de Jesus, os acolheu com todo amor, com todo carinho. Mas depois chegou o grupo de Jerusalém, chefiado por Tiago Menor. Tiago Menor estudava o Evangelho de Jesus, mas se curvava à lei de Moisés. Ele não havia ainda se libertado de Moisés para servir a Jesus. E quando Tiago chegou com o grupo de Jerusalém, Pedro se recolheu, Pedro se afastou. E Paulo percebeu e chamou a atenção de Pedro na frente de todos. Por que ele havia sido acolhedor alguns dias antes? E naquele momento ele se distanciava. Ele não tomava partido da questão que foi levantada. Tiago Menor achava que os gentios tinham que ser circuncidados. Circuncisão eu acho que isso que nos usa mais no meio dos judeus. Mas era um costume muito antigo que quando nascia a criança do sexo masculino, logo que ela nascia, cortava-se o prepúcio do pênis da criança. Era isso que era a circuncisão. Era um costume religioso do judaísmo. E Paulo disse: não, quem não é judeu não tem que ser circuncidado. E quem serve a Jesus não tem necessidade de rituais. E aí estabeleceu-se então o quê? Uma confrontação. E Paulo percebeu na hora o seguinte: que se o Evangelho de Jesus quisesse sobreviver, ele teria que ser pregado aos gentios. Gentios era o povo que não era hebreu. Os judeus, na sua vaidade racial, no seu orgulho racial, ele considerava todos os povos como inferiores e chamava de gentios. E Paulo saiu da reunião acompanhado de um jovem chamado Barnabé, e ele foi então o quê? Empreender uma viagem para pregar os ensinamentos de Jesus. E ele procurou não os hebreus, não os judeus, ele procurou os gentios. Por isso é que ele hoje é conhecido como o apóstolo dos gentios. E é esse homem extraordinário que se deve o Evangelho ter chegado até nós. Se não fosse pelo seu trabalho, se não fosse pelo seu esforço, nós não teríamos o Evangelho de Jesus. E comprovou-se o que Jesus disse: eu lhe mostrarei quando terás que sofrer pelo meu nome. Depois, a igreja cristã começou a ser invadida pelos convertidos, por aquelas criaturas, aqueles homens e mulheres que antes eram pagãos. E eles começaram então a introduzir no culto cristão dogmas, rituais. E isso começou a deturpar a imagem, porque o Evangelho de Jesus mostra que Jesus em momento algum fundou uma religião. Ele deu um conjunto de ensinamentos capaz de dar estrutura moral e espiritual ao ser humano. Jesus pregou na casa de Simão Pedro, na beira do lago, pregou nos montes. Ele queria construir uma obra de amor no coração do homem. O maior templo que se pode oferecer a Deus é o coração humano. E a igreja cristã então começou a
pelo paganismo. No ano de 313, reinava em Roma o imperador Constantino. E ele se tornou simpático à doutrina cristã. E ele baixou um édito, ou seja, uma lei, que permitia a pregação do cristianismo em todo o Império Romano. Aí é que o cristianismo começou a sua derrocada. Porque logo os membros da igreja cristã, saudosos dos tempos de poderio, começaram a querer criar grandes igrejas, começaram a querer cargos políticos, começaram a querer a riqueza material. E aí foi entrando numa decadência até que chegou um ponto que a igreja cristã começou a falir nos seus objetivos. E adentraram para dentro da igreja cristã cruz, vela, incenso, tudo aquilo que era comum no paganismo. Rituais que não tinha nada a ver com o ensinamento de Jesus. O primeiro concílio da igreja cristã foi convocada por Constantino. Era ele que mandava. A realidade não eram os ensinamentos de Jesus, era a vontade do imperador. E assim a igreja cristã vem tropeçando pelos séculos. Se nós fizermos um estudo, o que foi cometido em nome de Jesus, os crimes, os roubos, as torturas em nome de Jesus, é que a gente percebe a ideia de que a igreja cristã estava em ruínas. E se nós formos observando, as igrejas passaram a se transformar em empresas. Era uma missão, era o dinheiro, era o poderio econômico. Começaram então as pessoas a se elegerem como representantes de Cristo, dando a eles poderes que eles não tinham, que era impossível ser concedidos, mas eles buscavam isso. Então, nós tivemos então o período da Idade Média, dos crimes, das torturas, não é? Onde a pessoa tinha que crer no que eles ensinavam, porque senão morriam. E assim, de queda em queda, a igreja cristã foi caminhando. Até chegar no século XIX. No século XIX, havia uma exaustão espiritual. O povo estava cansado de religião, porque eles não viam nos religiosos o exemplo daquilo que eles pregavam. Eles perceberam que os pregadores do cristianismo eram velhacos, oportunistas, assaltantes da bolsa alheia. E isso criou uma exaustão espiritual. E a segunda metade do século XIX foi a época em que apareceram o maior número de filósofos ateus. Vou dar o exemplo de dois: Karl Marx, que criou a teoria do comunismo, e Auguste Comte, um filósofo francês, que não tinha crença religiosa, mas que criou uma religião chamada positivismo. Olha o contrassenso. Ele não acreditava em nada, mas criou uma religião chamada positivismo para congregar as pessoas, para que elas esposassem as suas ideias de ver o mundo. E essa igreja chamava-se Igreja Positivista. Ela influenciou muita gente no século XIX. Os homens que derrubaram a monarquia no Brasil e implantaram a república eram todos influenciados pelas teorias de Auguste Comte.
Da religião de Augusto Conte não existe mais nada. No Rio de Janeiro existe uma igreja caindo aos pedaços, que inclusive o teto está desabando, que é a igreja positivista do Rio de Janeiro. Não tem mais ninguém para tomar conta, não existe nenhum positivista mais. Eles estão tentando ver se acha uma instituição de cultura para receber os arquivos da igreja positivista, que devem realmente ser guardados, porque afinal de contas, um trecho da história do Brasil, que foi a queda da monarquia e a consolidação da república, foram feitos por homens influenciados por esse Augusto Conte. Do positivismo de Augusto Conte, o que resta entre nós é o dístico da nossa ordem e progresso. Aquilo vem do positivismo. Não existe mais nada. Isso prova que tudo que o homem constrói é temporário. Só Deus constrói para a eternidade. O homem tem a vaidade de querer disputar com Deus. O homem, ele quer provar que ele sabe muito, quando na realidade sabe muito pouco. Tudo que o homem constrói é por tempo determinado. Assim como o tempo anulou a igreja positivista e as ideias de Augusto Conte, tudo que nós fazemos, baseado em orgulho, tem tempo de vencimento. E nessa época, na segunda metade do século XIX, no ano de 1854, um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivel, um professor conceituado na França, autor de muitos livros de educação, abrangindo várias matérias. E um dia, ele conversando com um amigo, o amigo contou que ele estava participando de umas brincadeiras onde as mesas falavam, onde as mesas davam respostas inteligentes, respondiam às perguntas das pessoas. Kardec olhou para ele com ar de piedade e disse: meu amigo, se você me propor uma ideia dessa, se você me provar que mesa tem cérebro e tem nervos, eu posso acreditar. Mas até lá, essa história para mim não tem nem pé nem cabeça. Aí o amigo do professor: então vão lá comigo, que você vai ver. Ele falou: mas aonde que reúne isso? Ele falou: é na casa da Madame Plenet-Maison. Ele falou: então eu aceito o convite. E o Kardec foi com um amigo dele. Chegou lá, foi apresentado a senhora Plenet-Maison, foi muito bem acolhida, era uma pessoa muito educada, muito acolhedora. E começou então a brincadeira das mesas girantes. Punham a mão nas mesas e as mesas saíam dançando. Não é? Depois faziam pergunta, e era um código, por exemplo: A, uma batida; B, 2 batidas; C, 3 batidas. E era assim uma coisa assim demorada, porque fazia uma pergunta à mesa, e a mesa ia bater no pé tantas vezes, compondo as letras da resposta. E todo mundo dava gargalhada, todo mundo se divertindo, e Kardec lá no fundo da sala observando. Naquele momento, por ser um homem culto, por ser um homem que não aceitava qualquer coisa, ele disse o seguinte: se o fenômeno é inteligente, a causa dele é inteligente também. Aí ele resolveu estudar as mesas girantes. Quando terminou lá o sarau, ele se aproximou da senhora Plenet-Maison, agradeceu o acolhimento recebido e perguntou a ela se ele não poderia
voltar em outras reuniões a fim de estudar o fenômeno. Ela falou: a minha casa está à sua disposição, o senhor pode vir participar. E ele começou então a participar. E ele começou a observar que realmente as respostas que o pé da mesa dava eram inteligentes, concernente com a pergunta. Aí ele começou então a fazer um estudo detalhado. Aí os espíritos, aí ele começou a criar um grupo, chamou pessoas que interessadas em estudar e começaram a estudar o fenômeno. Aí os espíritos falaram para ele assim: olha, existe um modo muito mais prático da gente comunicar com vocês. Pega um lápis, enfia numa dose. A dose era um cestinho de vinho que as mulheres daquela época guardavam as linhas e as agulhas de crochê. Era uma cestinha pequena. Aí eles colocaram no fundo, que era de vinho, a caneta e segurava a mesinha. Aí a caneta começou a escrever. Aí as mensagens eram mais rápidas, mais objetivas. Até que um dia uma entidade falou com eles: vamos simplificar mais a nossa comunicação. Há pessoas que podem escrever sobre o nosso impulso tomando apenas um lápis. Aí começou então os médiuns a psicografar. Aí Kardec então aumentou o seu trabalho. Começou a coletar comunicações mediúnicas de toda a França para estudar. Ele enviava, se tinha um determinado grupo numa cidade, ele enviava perguntas a todos os grupos, as mesmas perguntas. E quando chegava a resposta, ele colocava umas ao lado das outras para ver até onde elas coincidiam. Então foi um trabalho imenso, muito grande. Foi um trabalho realmente de um missionário. Porque Kardec era agnóstico. Ele não era um homem assim, religioso. Não era descrente, não era ateu, mas não era religioso. Ele era muito pé no chão, muito racional, que ele havia sido aluno de um dos mais extraordinários mestres da Europa, Pestalozzi. Ele estudou numa cidade chamada Verdun, na Suíça, na escola de Pestalozzi. Então, ele era um homem intelectualmente preparado. E no dia dos 8 de abril de 1857, ele dava a público o Livro dos Espíritos. Ele publicava aquilo que os Espíritos haviam respondido de todas as perguntas que ele havia formulado. Estava lançada a base da doutrina espírita. Naquele instante dos 8 de abril de 1857, uma nova etapa da revelação aos homens estava acontecendo. Era a terceira mensagem, era a terceira revelação. Porque Jesus disse na sua época: e eis que eu vos mandarei o Consolador prometido. E ele vos lembrará de tudo que tenhais esquecido, e falará muita coisa que eu não pude falar. E então, os Espíritos, com a publicação do Livro dos Espíritos, eles começaram a revelação do mundo espiritual. Mostrou para as pessoas que o nosso relacionamento com Deus deve ser autêntico, honesto, digno. Mostrou que todos nós somos herdeiros dos nossos atos, responsáveis pelas nossas atitudes. E eles abriram então o que? O mundo espiritual. Mostrou para o homem que havia um mundo que era prosseguimento deste aqui, que era a origem de onde as pessoas vinham reencarnar. E Kardec, no início, não aceitava a ideia de reencarnação.
Ele tinha uma certa resistência a essa ideia. Até que os espíritos esclareceram a ele como que funcionava o processo da reencarnação. Mostrou a ele que todos os seres humanos estão sujeitos à reencarnação. Que a reencarnação não é dogma, é uma lei natural. E isso revolucionou o pensamento religioso. Por quê? Na estrutura que deu Kardec, ao movimento que ele liderou, não havia profissionalismo religioso. Porque não há necessidade de ninguém viver explorando o nome de Jesus, vivendo às custas do Evangelho. Cada um pode ter a sua profissão, o seu ganha-pão, e pode doar a Jesus o tempo que for necessário, que ele puder dispor. Então mostrou, a doutrina espírita mostrou, que o nosso relacionamento com Deus pode ser muito mais simples e objetivo. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de vela, de incenso, de paramentos. Nós não precisamos de objetos de culto, nada disso. É o nosso coração. Nós temos que ofertar o nosso coração. Eu posso ter, nós podemos ter um relacionamento com Deus claro e objetivo. Nós não podemos ter uma fé que manca. Nós temos que ter uma fé objetiva, uma fé que nos dê sustentação, que amplie os nossos horizontes, que mostre a justiça de Deus, que nos explique a dor humana, o porquê das dificuldades. E tudo isso começou no dia dos 8 de abril de 1857. No dia 2 de abril de 1910, reencarnava na cidade de Pedro Leopoldo um espírito missionário. Trazia a missão de divulgar a doutrina espírita. Era uma criatura profundamente humana, profundamente tolerante, profundamente integrada aos princípios do Evangelho. E por intermédio das mãos benditas desse homem, houve toda uma ampliação da doutrina espírita. O mundo espiritual, que já havia sido abordado por Allan Kardec, então, por intermédio das obras do Chico, mais se ampliaram, mais esclarecimento vieram, mostraram que tudo está sujeito à lei de amor. O Espírito nos ensina que nós somos herdeiros dos nossos atos, que nós recolhemos nas nossas muitas reencarnações os atos praticados. Daí a nossa vida ser cheia de problemas. Todos nós temos problemas interiores que não confessamos a ninguém. Todos nós, de alguma forma, nós somos constrangidos por alguma coisa no nosso psiquismo. Muitas das vezes nós não sabemos explicar a dor, o sofrimento, os conflitos familiares. Tudo isso é fruto dos nossos atos. Deus não castiga ninguém. A ideia do Deus que castiga é um erro, é um absurdo. João, no seu Evangelho de amor, ele diz o seguinte: Deus é amor. Foi a maior definição de Deus. Deus é amor. Se Deus é amor, por que ele castiga? Por que ele faz a pessoa sofrer?
Então nós começamos a manter uma fé claudicante, porque nós queremos crer, mas ao mesmo tempo não acreditamos em nada, porque nós não temos resposta para as nossas dores, para as nossas dificuldades, nós não sabemos explicar os conflitos interiores, mas à luz da doutrina espírita podemos sim. A doutrina espírita nos ensina que somos herdeiros dos nossos atos, que todos os atos praticados geram consequências, que nós devemos na vida buscar o que é bom. Toda pessoa inteligente deve fazer isso, porque nós precisamos dos atos nobres na nossa vida para que possamos crescer espiritualmente. A nossa evolução é fruto do nosso trabalho. Não é nada que Deus doa. É fruto do nosso trabalho e do nosso esforço. Por isso que nós vivemos numa sociedade atual de profunda violência, de profundos contrastes, fortunas imensas, misérias degradantes. Violência, o homem sendo verdugo do próprio homem. Isso é a ausência de Deus em nossas vidas. Se estamos assim hoje, é porque as ideias religiosas do passado não cumpriram o objetivo. As religiões se perderam na busca das coisas materiais. Como que elas poderiam edificar o espiritual? A maioria dos seres humanos sentem dentro de si uma certa ausência de Deus, porque tem uma ideia de Deus que não corresponde à realidade, que não faz jus ao Criador. Mas dentro da doutrina espírita nós temos a visão do Deus amor, do Deus Pai, do Deus que conforta, do Deus que nos ama. Todos nós fomos criados iguais, não há ninguém melhor do que o outro perante Deus. Como nós nos achamos aqui, somos o esforço das nossas muitas reencarnações. Então, se nós queremos achar acolhida, se nós queremos paz, se nós queremos conviver em clima de amor, nós é que temos que fazer isso. Deus nos deu a liberdade da escolha. Deus respeita a nossa liberdade. Mas Ele tem as suas leis nas quais nós estamos sujeitos. As leis de Deus não mudam. São eternas e imutáveis, porque Deus é a perfeição. Deus não castiga ninguém, não dá dor a ninguém, dá todas as oportunidades, mas cada um deve fazer o seu esforço. Por isso é que nós temos que deixar a ideia de bajular a Deus, achar que Deus é uma criatura que deva ser bajulada, para que a gente possa conseguir as coisas. Nós devemos construir uma fé sólida, que a doutrina espírita nos proporciona, de termos em Deus o Pai, mas em nós a obrigação de seguir a Jesus no seu Evangelho de amor, porque o Evangelho de Jesus não é para ser só pregado, deve ser pregado, deve ser divulgado, porém os ensinamentos de Jesus é para serem vividos. É lógico que nós não vivemos os ensinamentos de Jesus de um dia para o outro. Roma não foi feita num dia. Nós vamos nos transformando à medida que nós vamos estudando o Evangelho de Jesus, que vamos procurando acolher o nosso semelhante, que nós vamos compreendendo que somos todos alunos da mesma escola, onde nós aprendemos a não exigir dos outros aquilo que não podemos dar, onde nós aprendemos que podemos ser unidos
um amparando o outro, porque nós somos interdependentes. Na nossa sociedade, precisamos de todos. Todos têm o seu papel. Então, a proposta da doutrina espírita é a transformação do homem, mas começando do seu coração, do seu mundo interior, para que ele se transforme num templo. Ele pode até buscar os templos de pedra, como essa casa aqui hoje. Porém, o maior templo que se dá a Deus é o próprio coração. É ter Jesus no nosso sentimento, nos nossos atos, no relacionamento com o nosso semelhante. Se eu quero justiça, devo procurar ser justo. Não é? Então a doutrina espírita, ela está condizente com a nossa época. O nosso mundo precisa de ensinamentos mais profundos, e isso proporciona a doutrina espírita. Nos mostra que nós devemos ser, não é? Trabalhadores, dedicados, ajudando a construir um mundo melhor. Porque assim como nós precisamos de Deus e de Jesus, eles precisam de nós na transformação do mundo. Nós temos que ser co-autores da criação de Deus. E podemos fazer isso. Podemos ser úteis. Vamos desenvolver a bondade dentro de nós. Por que odiar? Por que julgar? Por que expor o defeito do nosso semelhante? Ao invés de expô-lo publicamente, vamos usar de compreensão. Porque nós também temos defeitos. Nós também temos limitações. Nós temos que ser companheiros de jornada. Nós temos que ter a nossa religião nos atos de cada dia, na nossa convivência, a começar dentro de casa, que nem sempre é fácil, mas é lá que nós temos que começar. Então nós temos que trabalhar o nosso sentimento, a nossa perspectiva de vida, de sermos pessoas boas, corretas e dignas. Se formos, seremos felizes. Porque felicidade verdadeira é aquela que nós construímos dentro de nós. Se não for construída por nós, não é verdadeira. E nós fomos criados para a felicidade. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela tem a sua mensagem para o mundo moderno. Nós precisamos de criar uma mentalidade nova no nosso relacionamento com Deus, buscando em Deus e Jesus o caminho da nossa trajetória. Então, nós precisamos de doutrina espírita para atender a demanda do mundo moderno, que não dá mais para a gente acreditar em existência de demônio. Demônio é o homem quando ele se ausenta de Deus, ele se transforma num demônio, que ele persegue, ele mata, ele rouba. Deus jamais criaria um ser satânico para perseguir seus filhos. Essas ideias obsoletas, superadas, têm que ser abandonadas. Nós temos que ter vontade de crescer espiritualmente, de buscar a nossa iluminação espiritual. E isso podemos conseguir por doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós possamos fazer dos nossos dias tempo de renovação.